Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria que te acolho hoje para falarmos sobre indulgências. E é importante que a gente conheça sobre as indulgências. Às vezes tem muitas pessoas que eu converso que não sabem do que se trata. É um recurso interessante para a nossa salvação. Para falar em indulgência, é importante que você conheça um pouco sobre o purgatório. Vou estar deixando o link aqui para um outro vídeo onde eu falo só sobre o purgatório. Mas, dando uma introdução rápida, quando nós morremos, nós temos duas opções. Ou nós vamos morrer em estado de graça e vamos para o céu, ou nós vamos morrer em pecado mortal e vamos para o inferno. Essas são as duas opções. Só que muitas vezes, a gente vai morrer com algum pecado leve. E aí Deus nos dá a graça de passarmos pelo purgatório. Ou não pecados leves, mas consequência dos nossos pecados. A gente precisa pagar uma pena antes de chegar no céu. É uma purificação antes de entrar no céu. Essa purificação ela vai ser realizada num local chamado purgatório. Então é como se a gente cometesse um pecado, mesmo assim a gente confessou, porque a gente se arrependeu, mas as consequências do nosso pecado causaram danos. E por esses danos a gente precisa pagar essa pena no purgatório. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu falei mal de uma pessoa no trabalho, por exemplo, caluniei ela e falei mal dela para todo mundo. Está todo mundo chateado com essa pessoa do meu trabalho. Eu me arrependi, me confessei, pedi perdão à pessoa, mas a imagem negativa que eu queria dessa pessoa continua ruim. As pessoas continuam achando que ela é um monstro. Então, as consequências do meu pecado causaram um dano na vida dessa pessoa. Então, por conta disso, mesmo eu morrendo sem pecado mortal, porque se eu tiver pecado mortal eu não vou para o céu, Mas mesmo que eu morra sem pecado mortal, eu vou precisar pagar pelas consequências do meu pecado nesse lugar chamado purgatório. Então, a indulgência é o recurso que a gente tem para aliviar a nossa pena no purgatório ou zerar a nossa pena para que a gente não passe pelo purgatório. Então é importante que a gente entenda o que é esse purgatório, o que é essa indulgência, como é que eu tenho acesso a ela, o que eu posso fazer para receber indulgências. Então, vamos ao assunto de hoje sobre indulgências. E é importante porque isso nos ajuda a estar mais próximos de Deus. Então, a indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Então, eu já confessei, já tive meu pecado perdoado. Em outras palavras, mesmo depois que um pecado é perdoado na confissão, no sacramento da reconciliação, ainda podem restar cicatrizes ou consequências temporais desse pecado. A indulgência é o meio pelo qual a Igreja, com o poder das chaves que lhe foram confiadas por Cristo, concede a remissão dessas penas temporais. Essa informação você encontra no Catecismo, no parágrafo número 1471. Para entender melhor, pense da seguinte forma. Quando você quebra uma janela, isso é o pecado. Você pode se arrepender e ser perdoado através da confissão. Mas ainda precisará limpar os cacos e consertar a janela. Isso é a pena temporal. A indulgência é como receber ajuda para realizar essa limpeza e reparação das consequências do seu pecado. Aqui estão alguns pontos-chave para a gente poder compreender as indulgências. Então, a indulgência não é o perdão do pecado. A indulgência pressupõe que o pecado já foi perdoado através da absolvição no sacramento da reconciliação. Ela lida com as consequências temporais do pecado. Então, as consequências do que eu fiz através do meu pecado. A indulgência é uma remissão da pena temporal. A pena temporal pode ser cumprida nesta vida através de orações, penitências, obras de caridade, sofrimentos e provações ou após a morte no purgatório. A indulgência oferece uma remissão dessa pena. Concessão pela Igreja. A Igreja, como dispensadora dos méritos de Cristo e dos santos, tem o poder de conceder indulgências. Essa autoridade foi dada a Pedro e aos apóstolos por Jesus. Então, quando a gente pega aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, a gente vai ver Jesus dando essa autoridade para Pedro. Mateus 16, 19. Então, a gente tem aqui, Jesus falando para Pedro: eu darei a você as chaves do reino dos céus.
O que ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus dá essa autoridade a Pedro. Quem foi Pedro? O nosso primeiro Papa da Igreja Católica. E se a gente for um pouquinho mais adiante aqui, ainda no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 18, versículo 18, nós temos aqui Jesus falando: eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, isso aqui é a autoridade que Jesus dá para a Igreja Católica de estar ligando e desligando. O que ele fizer aqui na terra repercute no céu. Então, por conta disso, a Igreja dispensa, ou seja, concede a possibilidade de termos indulgências. É uma forma de aliviar a nossa pena ou redimir a nossa pena no purgatório, aquele tempo que a gente vai passar no purgatório. E quais são os tipos de indulgência? Nós temos dois tipos de indulgência, né? As principais são indulgências parcial, como o próprio nome já diz, ela vai aliviar parcialmente a pena, e a indulgência plenária, que vai redimir toda a pena. Indulgência parcial, ela remove uma parte da pena temporal devida pelo pecado. A indulgência plenária remove toda a pena temporal devida pelos pecados. Para receber uma indulgência plenária, além de da realização da obra prescrita, são necessárias algumas condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Santo Padre, além da exclusão de todo o apego ao pecado, mesmo venial. E quais são as obras para a gente poder obter indulgência? As indulgências são concedidas pela Igreja mediante a realização de certas obras de piedade, caridade e penitência, como orações específicas, peregrinações, participação em celebrações religiosas. Então, por exemplo, participar da festa da Divina Misericórdia, ela concede indulgências. A gente tem que seguir um ritozinho, mas ela concede. Assim como outras celebrações que nós temos na igreja. A leitura da Sagrada Escritura, obras de misericórdia, etc. Tem um manual de indulgência, a gente pode recorrer a esse manual, ele está disponível na internet. Você pode pesquisar lá, manual de indulgências, e você vai ver a lista de tudo que você consegue para obter as indulgências. Por exemplo, rezar o Santo Terço nas intenções do Padre, e uma série de outros recursos que você pode utilizar para estar obtendo essas indulgências. Então, o Manual das Indulgências lista as obras às quais são anexadas indulgências. Benefício para os vivos e os defuntos. As indulgências podem ser aplicadas a si mesmo ou às almas dos fiéis defuntos no purgatório, ou seja, indulgências aplicáveis por sufrágio. Ou seja, eu posso fazer uma determinada oração ou seguir os passos, né, que me orientam ali no manual de indulgência, buscando indulgências para uma outra pessoa que já morreu. Por exemplo, uma pessoa que faleceu na minha família, um amigo, uma pessoa por quem eu estou rezando, porque sabendo que aquela pessoa pode estar no purgatório, se eu faço essa oração, se eu faço esse processo buscando indulgência para ela, eu posso indicar para ela, a pena dela vai ser redimida ou vai ser finalizada no purgatório, vai ser extinta. Agora, a indulgência ela não é uma licença para pecar. A indulgência não permite pecar no futuro, nem perdoa pecados não confessados. Ela é um auxílio para a santidade e para a reparação das consequências do pecado passado. Expressão da misericórdia divina e da comunhão dos santos. As indulgências manifestam a misericórdia de Deus e a comunhão dos santos, mostrando como os méritos de Cristo e dos santos podem beneficiar os pecadores arrependidos. A indulgência é um ato de misericórdia da Igreja que oferece aos fiéis a possibilidade de terem redimidas as penas temporais devidas pelos seus pecados e já perdoados, ajudando-os no caminho de santidade e aliviando o sofrimento das almas no purgatório. Então, que a gente possa buscar esse recurso das indulgências. Pegue o manual das indulgências, veja ali quais são os itens, uso de escapulário, ele dá indulgência, fazer determinadas orações, concede indulgência, oração do Santo Rosário do Terço, concede indulgências, algumas celebrações, concede indulgência. Então procure conhecer mais. Baixe o manual, dê uma olhadinha como receber as indulgências,
Às vezes você tem que seguir um rito, você tem que confessar, você tem que comungar com determinada intenção, rezar algumas orações pelo Santo Padre e o Papa, né? Depende, por exemplo, festa da misericórdia, você tem que fazer alguma oração clamando a misericórdia de Deus, por exemplo, pelas almas do purgatório, ou por alguma necessidade específica. Então, no manual ele vem explicando, né? É importante que a gente busque esse recurso para que a gente esteja mais próximo de Deus, e para que no momento da nossa partida, a gente possa passar menos tempo no purgatório, simplesmente passar direto para contemplar Deus face a face. Se esse material te ajudou, encaminha para outras pessoas. A gente precisa divulgar a nossa fé, espalhar tantas belezas e riquezas que a nossa Igreja Católica nos concede, como é o caso das indulgências. Que Deus te abençoe, te ilumine. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Um forte abraço, fica com Deus, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.